Oi, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nossa aula vai ser sobre frutas e derivados, no qual eu vou trazer aqui algumas informações sobre a definição, de alguns produtos e também os métodos de análise para o controle de qualidade desses alimentos, que estão inclusive ganhando um grande potencial no mercado. E então, vamos lá. Bem, então, como nosso assunto é referente a frutas e derivados, eu trago aqui para vocês algumas definições quanto às frutas, que são procedentes das plantas frutíferas, que estejam em condições de sanidade e que após a colheita possa ser direcionado ao consumo in natura ou ao processamento. E essas frutas, dentro da sua estrutura, elas são constituídas de semente, invólucro, que seria a casca das frutas, e geralmente são suculentas e polpudas. E considerando que as frutas são essenciais para a alimentação, porque são fontes de carboidratos, vitaminas e minerais, principalmente carboidratos, que contribuem com o aporte energético na nossa dieta. Então, realmente as frutas são de importância econômica, de importância para a nossa nutrição. E trazendo a importância econômica, é porque o Brasil é o terceiro maior país atuante na fruticultura. Então, na verdade, ele fica apenas atrás da China e da Índia. E dentre essa questão da produção de frutas no Brasil, uma grande parte fica para o mercado interno, para o próprio consumo, Mas temos exportação, por exemplo, de laranja, ou mesmo suco de laranja, O Brasil é bastante reconhecido no exterior quanto à qualidade dos seus produtos, E agora trazendo aqui algumas informações referente ao que seria, então, esses produtos derivados de frutas. Então, de uma forma geral, eles são o quê? Produtos obtidos a partir do processo tecnológico de forma segura, que fazem então a transformação dessas frutas previamente limpas e selecionadas, para produtos então que a gente possa consumir. Bem seguros, porque é necessário que se tenha todo um controle quanto aos riscos, os riscos que se pode ter para esse produto, a gente considerando o risco químico, o risco físico, o risco biológico. E a questão dela estar previamente limpa, é lógico que é uma forma de controlar essa questão desses riscos e de questões que possam interferir quanto ao prazo de validade comercial desses produtos também. Então, levando tudo isso em consideração, é uma opção para contornar a alta perecibilidade dos frutos e aumentar o prazo comercial desses produtos. E lógico, isso também vai aumentar a disponibilidade, quanto à oferta de produtos aí, de alimentos, para toda a população. Eu trouxe aqui então alguns produtos que são derivados, que utilizam as frutas como matéria-prima. Então a gente tem o suco integral, tem a polpa congelada, tem a geleia, a fruta em conserva, doce em pasta, a fruta desidratada e o minimamente processado. Então vamos falar um pouquinho sobre esses produtos. Então, começando a falar dos principais derivados de frutas, falar sobre os minimamente processados. Então, as frutas minimamente processadas seriam as frutas que foram submetidas às operações de limpeza, lavagem, seleção, descascamento, corte, embalagem e, por fim, o seu armazenamento. Mas esse produto, apesar de ter passado por essas etapas aí de processamento, ela mantém a qualidade semelhante à sua forma original, ou seja, da fruta in natura, ali sem ter sido descascada. Então, trata-se ainda de um produto fresco. Inclusive, a gente vê que, não que seja algo de agora, mas acho que desde 2004, mais ou menos, tem bastante estudos que avaliam os parâmetros de qualidade dos minimamente processados. Contudo,
a gente não verifica em todos os mercados, né, vamos dizer, os mercados de bairro mesmo, a gente não verifica uma grande variedade dessas frutas, né? Algumas que são mais comuns, por exemplo, a melancia, né, o mamão, ou até mesmo o melão. Então, existe ainda um grande potencial para esse mercado, contudo, a gente vê também mais as hortaliças. As hortaliças têm, devido às questões fisiológicas, elas se adaptam melhor à apresentação dos produtos minimamente processados. Então, se a gente falar que quanto ao controle de qualidade para esses produtos, os parâmetros físico-químicos, que será o nosso foco, né? Um controle de qualidade dentro dos parâmetros físico-químicos, seria avaliar a umidade e o teor de cinzas desses produtos, determinar também proteína, lipídios, carboidratos, que é feito um método por diferença, né? Ou seja, depois que você determinou a umidade, as cinzas, proteínas e os lipídios dessa amostra, você consegue, a partir de uma quantificação ali, por diferença, determinar o valor de carboidratos totais. Outro parâmetro avaliado é a acidez titulável e a acidez em ácidos orgânicos específicos, né, para aquela matriz alimentar, o pH, sólidos solúveis totais, também podemos chamar de grau Brix, o teor de vitamina C, glicídios redutores em glicose, pois se trata de uma matriz que é rica em glicose, frutose, e glicídios não redutores em sacarose, que é um parâmetro interessante para se avaliar se não houve adição de açúcares, né, nesses produtos e estando até mesmo fora do que preconiza a legislação. Outro produto também derivado de frutas, bastante conhecido, né, no mercado, são as frutas desidratadas, que aí nós temos a fruta seca. Então, ela é obtida através de um processo de remoção parcial da água dessa fruta madura, que esteja inteira ou em pedaços, através de um processo tecnológico adequado, ou seja, um processo de secagem. Essa água é basicamente removida por um processo de evaporação. Aí temos também a fruta liofilizada, que também se trata da remoção parcial da água por ação de um procedimento tecnológico que vai do congelamento prévio dessa fruta, que depois é inserida, né, num equipamento em que se trabalha com um sistema de vácuo e que gradativamente vai se aumentando a temperatura. Isso faz com que a água passe do estado sólido diretamente para o vapor, fazendo ali um processo de sublimação, né, para a retirada dessa água. Temos também a fruta cristalizada e glaceada. Ocorre um processo de desidratação dessa fruta com a substituição dela por açúcares, né? Então, no caso, é uma fruta em que ela vai sendo ou imersa numa solução concentrada de açúcar, ou mesmo pode ser por camadas de açúcar na sua superfície e que vai tendo essa desidratação osmótica. Então, os parâmetros que são comumente avaliados, né, para as frutas desidratadas seria o teor de umidade, a acidez titulável e assim como a acidez em ácidos orgânicos, o teor dos açúcares, né, os glicídios redutores, tanto em glicose, os açúcares redutores, os glicídios em glicose, e também os não redutores em sacarose. O método, inclusive, para glicídios, segue bastante o princípio que eu expliquei para leite e derivados, que utiliza-se aquelas soluções de Fehling A e Fehling B. Né? Então, é um processo de titulação por complexação. Determinação de cinzas também, principalmente para avaliar juntamente ali com o último item, né, minerais e metais com potencial tóxico, que a partir da obtenção das cinzas, né, da amostra, segue então para as análises de minerais e metais. Determinação de fibra alimentar, considerando que a gente sabe, né, as frutas são excelentes fontes de fibras, né? Então é muito interessante conseguir determinar se depois do processamento tecnológico essa qualidade conseguiu ser mantida. E o dióxido de enxofre. É lógico assim, vocês vão ver que nos demais produtos
pode ser que fique um pouco repetitivo, mas alguns parâmetros acabam ali sendo de uma forma aplicada a quase todos os produtos. Então, mas eu já vou trazer algumas informações aqui. Por exemplo, o dióxido de enxofre. Ele é um conservante, ele tem uma ação conservadora, que pode ser aplicado dentro de um limite, né, permitido pela legislação, né, nessas frutas e seus derivados, de forma a inativar as atividades enzimáticas, né, e também um controle microbiológico. Agora vamos para o próximo produto, que são as geleias de frutas. No caso, a geleia de fruta é um produto que apresenta uma concentração adequada e uma consistência semissólida. Então, ela é obtida a partir da cocção das partes comestíveis da fruta ou até mesmo do suco da fruta, que é adicionado de açúcar, pectina, ácido, que normalmente é ácido cítrico, e outros ingredientes. Pode ser ali algumas especiarias, ou pode, no caso, até a água, né? Porque a água é adicionada na produção das geleias de frutas. Aí nós temos também o doce em massa ou em pasta, que na verdade são produtos resultantes de um processamento das partes comestíveis também dessas frutas, que podem ser desintegradas ali, ou seja, de uma certa forma trituradas ou amassadas, de frutas, como nós estamos tratando mais de frutas, mas de vegetais também, né? Porque a gente sabe que existe, por exemplo, doce de batata doce. E no processamento é adicionado então açúcar e outros ingredientes e aditivos que são permitidos. Mais para frente eu vou falar de uma RDC, né, que trata sobre os aditivos que são permitidos para adição em produtos derivados de frutas. E isso é feito até obter uma concentração e a consistência adequada durante um processo de cocção. Né? Então eu trouxe ali a foto porque tem o doce em massa, ele apresenta uma consistência mais firme, né, diferente do doce em pasta, que apresenta uma melhor fluidez na sua consistência. Então, agora falando quanto ao controle de qualidade para a geleia de frutas e o doce em massa ou pasta, os parâmetros físico-químicos que podem ser analisados seria sólidos totais, que nada mais é do que o resíduo seco, né, após a retirada da umidade do produto. Obtém-se então sólidos totais, então o método gravimétrico. Temos também sólidos solúveis em grau Brix, que nos traz ali quanto ao teor de açúcares, né, presente na amostra. É lógico que não é totalmente açúcar, né? Tem outros compostos, mas de uma quantidade muito pequena. Então, por isso, esse resultado nos dá basicamente o teor de açúcar. E os sólidos insolúveis em água é uma análise que se faz a filtração a vácuo, utilizando água quente para remoção justamente desses sólidos que são solúveis em água, eles vão passar para a parte do filtrado. E aí, por fim, na hora que ficam aqueles resíduos insolúveis no papel filtro, seca e pesa. E aí você obtém, então, esse teor de sólidos insolúveis. E aí pode ser desde partículas, podem ser até de contaminantes, ou até mesmo partículas residuais de fibras, né, derivada ali dessa própria matéria-prima. Acidez, então, titulável, acidez em ácidos orgânicos, pH, os glicídios redutores e não redutores, cinzas, minerais e metais potencialmente tóxicos, porque essa análise é importante devido ao processamento, né? Principalmente o doce e a geleia, existem algumas culturas, vamos dizer assim, do processamento mais artesanal principalmente, em que se utilizam tachos de cobre, e na legislação até permite, né, pelo que eu estava vendo, mas esse tacho ele precisa ser revestido com uma película ou de ouro ou de níquel, para que justamente o cobre não seja aderido ao alimento. Mas pode sim vir a ser um contaminante, então por isso é interessante também essa análise. Então, fibra alimentar e proteínas,
Quanto às análises de fibras, né, lembrando que estamos falando de uma matriz de origem vegetal, então é uma fonte, né, de fibra. Um dos métodos mais aceitos, né, que tem muitos trabalhos que tem aplicado, é um método que se chama um método enzimático gravimétrico, em que ele vai simular, vamos dizer assim, um processo digestivo e, por fim, quantificar essa fibra solúvel e insolúvel, né, a fibra ali alimentar, após um processo de resíduos, após a calcinação da amostra e também após a determinação da proteína. Então, esse resíduo que vai ali quantificar a fibra alimentar nesse alimento. Outros parâmetros que podem ser verificados, quanto à presença de corantes orgânicos artificiais, que deve se verificar quanto à legislação, né, se é permitido ou não, a pesquisa de aditivos, e aí quanto ao aditivo, pode variar o método, né? Pode ser um método cromatográfico, pode ser um método por titulação, um método colorimétrico, né? Então, de acordo com o aditivo de interesse, tem o método exato para ele. E lipídios, né? Tudo vai depender da matriz alimentar, né? Se é realmente uma fonte de lipídios para poder realizar então essa análise. Outro produto que é derivado então das frutas são as frutas em conserva ou frutas em calda. Então são produtos preparados com frutas frescas, que elas podem estar congeladas ou previamente preservadas, inteiras ou em pedaços, que são envasadas, praticamente cruas ou pré-cozidas, imersas ou não em um líquido de cobertura ou a calda, podendo conter, opcionalmente, outros ingredientes. E, finalmente, submetido a um tratamento adequado. Quanto às frutas em conserva, quanto a essa questão do tratamento adequado, finalmente, né, submetido ao tratamento adequado, diz respeito ao processo tecnológico que tem que se avaliar quanto ao produto que está sendo ali elaborado, porque um índice muito importante aqui para esse produto é o pH, que ele vai dizer quanto à necessidade de um tratamento térmico, né, naquele produto e assim podendo ele ficar seguro para o consumo humano. Então, quanto às frutas em conserva, a gente deve considerar tanto a parte sólida como o líquido de cobertura. Então, as análises que são feitas serão, né, o peso drenado, que trata-se de um método gravimétrico, que mais para frente eu vou explicar mais para vocês. Temos então sólidos solúveis, também dado em grau Brix, que é o teor de açúcares presente ali, ácido titulável, ácidos orgânicos e o pH, os glicídios redutores e não redutores, cinzas, minerais, metais potencialmente tóxicos, fibra alimentar somente na parte sólida e a presença de corantes orgânicos artificiais. Agora falando quanto ao suco de frutas, como uma definição, são líquidos límpidos ou turvos, não fermentados, extraídos das frutas sãs e que estejam maduras, por um processo tecnológico adequado. Isso de forma que garanta a sua composição essencial. Então, os sucos de fruta eles apresentam cor, aroma e sabor característico da fruta de origem. Até porque, se por um acaso o produto que esteja dentro da embalagem não estiver de acordo com o que é informado nessa embalagem, realmente é uma fraude, né? É um exemplo de fraude. Dentre os sucos, a gente divide em suco integral, né, que é bastante conhecido, eu trouxe até aqui as fotos, principalmente o de uva, em que é um suco em que não é diluído, não é acrescentado água, não é acrescentado açúcares. Então, ele se obtém ali a extração 100% da fruta. A partir do suco integral, também pode-se obter o suco desidratado, que é justamente a remoção da água. Então, se obtém um suco em pó. Esse suco desidratado, normalmente, ele é mais comercializado. Sim, existe comercializado para o consumidor final, mas normalmente é mais como um ingrediente para outras indústrias, né, fabricantes de bebidas e tudo mais. Então, temos o suco misto, que, assim como o próprio nome diz,
Existe, então, mais de uma, né, variedade de fruta, no qual deve ser informado no rótulo ali quais são as frutas ou mesmo hortaliças, né, como nós estamos vendo ali na imagem, que fazem parte dessa composição. E temos o suco reconstituído. Bem, o suco reconstituído, ele tem uma diferença quanto à sua concentração, né? Porque o suco reconstituído, ele é como se um suco mais concentrado, diluído. Então, ele é acrescido de água, também de açúcares, no qual, de acordo com a legislação, não pode ultrapassar de 10% de adição de açúcares. E deve ser informado também ali no rótulo, igual a imagem fala, né? Ali, produto reconstituído e pasteurizado, que foi a técnica aplicada de conservação no produto. Temos também os néctares de frutas. Então, são produtos não fermentados, que não são gaseificados, que são destinados ao consumo direto. Ele é obtido pela dissolução em água potável de partes comestíveis de frutas sãs e maduras ou de sucos e polpas, adicionados de ácidos e de açúcares. Então, eu trouxe uma imagem aqui embaixo que demonstra a porcentagem que se tem de suco de fruta nesse produto, no néctar de fruta. Em torno de 20 a 50%. Contudo, no mercado e até a legislação, a legislação em si não é muito clara, né? Quanto ao teor de suco permitido para essa bebida. Contudo, a gente vê muito comum bebidas em torno de 30% do suco de fruta. E também deve ser informado, então, de uma forma clara, né, que se trata de uma bebida que é néctar de fruta. Outro derivado também de fruta, bastante popular, né, e que tem crescido muito o mercado, são as polpas de frutas, que são produtos não fermentados, não concentrado e não diluído. Ele é obtido, então, de frutos polposos através de processo tecnológico adequado. Que o mais comum são utilizando as despolpadeiras, que é como um processo de esmagamento dos frutos, para que se retire, então, ali a polpa, né, seria a parte mais, o extrato mais líquido, que se separe, então, dos resíduos, né, sólidos, que poderiam ser ali o caroço, casca, tudo vai variar dependendo da fruta, né, cujo processo de conservação é basicamente o congelamento. E sim, de acordo com a legislação, pode ser empregado algum aditivo, né? Mas seu teor, a sua quantidade tem que ser de acordo com o que é permitido. Outro produto derivado de fruta é a água de coco, que então, como uma definição, é uma bebida obtida da parte líquida do fruto do coqueiro por meio de um processo tecnológico adequado. E no caso, trouxe aqui um exemplo, né, da água de coco. Essa aqui descreve na embalagem 100% água de coco, sem conservadores. Então, de acordo com a legislação, existe alguns aditivos conservantes que podem ser empregados, mas que deve se verificar quanto à quantidade que foi adicionada no produto. No caso, considerando ali os produtos, os sucos, né, de forma geral, os néctares, a polpa de fruta e a água de coco, os parâmetros que podem ser avaliados, né, para um controle de qualidade desses produtos, seria sólidos solúveis, em grau Brix, a acidez titulável, a presença também dos ácidos orgânicos, né, de acordo com a matriz utilizada para preparo dos produtos, o pH. Essa relação Brix-acidez é mais utilizada para o suco integral e vem justamente demonstrar uma questão da doçura desse produto. Novamente, glicídios redutores e não redutores, né? Determinação de cinzas, minerais e metais potencialmente tóxicos, o dióxido de enxofre, como eu disse antes, que é utilizado como um conservador, corantes orgânicos artificiais, né, o que realmente não é permitido pela legislação, ou a mesma adição de outros conservadores, e vitamina C, considerando que se a fruta é uma fonte da vitamina. Outro derivado de fruta é o coco ralado,
que então é o produto obtido do endosperma do fruto do coqueiro, né, por um processo tecnológico adequado, podendo ser parcialmente desengordurado ou não. E temos também o leite de coco, que é uma emulsão aquosa procedente do endosperma do coco maduro e são. Então, para o leite de coco e o coco ralado, a gente pode determinar o teor de umidade, lipídios e gorduras saturadas, né? Sabemos que o coco é uma fonte de gorduras saturadas, inclusive uma característica da gordura em si, né? A gordura apresenta em temperatura ambiente aquela consistência mais sólida, pastosa. Outro parâmetro é a proteína, carboidratos por diferença, a acidez titulável, também determinação então dos glicídios redutores e não redutores, cinzas e minerais, e a determinação de fibra alimentar. Bem, como nós estamos falando de controle de qualidade, quer dizer o quê? Que estamos verificando se esses produtos atendem parâmetros, né, que atendem quanto aos dados preconizados para eles, de forma a não trazer danos no sentido de enganação, né, de estar ali oferecendo um produto que não confere, né, com o que está sendo informado na rotulagem ou algo do tipo. E as principais fraudes que a gente pode citar seria, principalmente nos produtos, né, de frutas e derivados, seria a diluição com a adição de água. Por exemplo, em suco integral, nós vimos que ele não é adicionado de água, ou mesmo em polpa de fruta congelada. A adição de xarope de glicose. Comumente também, alguns artigos mostram a presença de xarope de glicose em sucos. Adição de frutas não declaradas no rótulo, isso de uma forma a reduzir o custo do produto quanto ao seu processamento. Fala que o suco é de morango, por exemplo, e acaba ali adicionando então uma outra fruta, pode ser a maçã, vamos dar um exemplo, e contudo não se rotula como suco misto, né? E fala que é um suco de morango, então realmente é uma fraude. A aplicação de pigmentos nocivos, alguns artigos até citam a ocorrência em frutas secas, que às vezes na hora que vai processar a fruta, ela não apresenta uma qualidade adequada ali para obter um produto final dentro dos parâmetros, né, esperados pela empresa. Eles aplicam ali alguns pigmentos para que ela possa aparecer com melhor aspecto. Também a questão do uso de aditivos não autorizados, né? Temos a legislação que determina quais são eles que podem utilizar, e realmente o uso desses aditivos é interessante para as empresas que atuam de uma forma negativa, né, vamos dizer assim, que é o objetivo de se beneficiar, né, com que os seus produtos talvez tenham uma melhor durabilidade, né, e isso também é uma fraude. Então, trazendo aqui algumas informações quanto à preparação das amostras, né, quanto aos produtos que eu falei para vocês. Então, as orientações é que as frutas minimamente processadas e as frutas desidratadas, as partes comestíveis, né, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o minimamente processado ele já foi descascado, picado ou ralado, mas as frutas desidratadas, algumas podem estar com semente ou não. Então, quando a gente fala a parte comestível do alimento, é que as sementes devem ser removidas de forma inteira, elas não podem também ficar fragmentos dela ali, porque senão já está, de uma certa forma, interferindo na minha amostra. Então, esse alimento ele deve ser reduzido em partes menores, né? Pode ser, dependendo de como está a apresentação desse alimento, pode ser ralado ou triturado, né? De forma a obter, então, uma mistura homogênea. O multiprocessador é muito eficiente quanto a isso, né? Para a gente obter uma amostra homogênea. Para a geleia, o doce em massa e em pasta, esse produto ele deve ser, em sua totalidade, homogeneizado em um multiprocessador. E a partir disso, você vai tirar a amostra representativa, uma quantidade adequada para o seu planejamento analítico ali, né, das análises que você vai fazer. As frutas em conserva.
Bem, as frutas elas devem ser feitas, então, a separação do líquido de cobertura e a parte sólida. Isso deve seguir uma metodologia que eu vou explicar para vocês mais para frente para determinação do peso drenado. E tudo dependendo do que você quer avaliar nessa amostra, por vezes é necessário que você utilize uma amostra representativa que tenha o líquido e a parte sólida. Então, tudo vai depender do objetivo da análise. Então, quanto à preparação dos sucos, néctares e polpa de frutas, deve ser feita então a homogenização total da amostra por uma agitação manual ou mecânica, principalmente no caso das polpas de frutas, né? Após ela descongelar, pode-se fazer a agitação manual, mas dependendo de toda a consistência, né, dessa polpa, porque algumas frutas têm uma maior quantidade ali de pectina, pode ser que interfira um pouquinho nisso, pode-se fazer a agitação em liquidificador, por exemplo. Tem o coco ralado, então ele é um produto que já vem em partículas menores, mas deve-se então ser misturado naquela totalidade que você tem de amostra, que seja uma embalagem, né, de coco ralado. Você vai misturar com o auxílio de uma espátula, homogeneizando ele totalmente, né? Então, você pode transferir a sua amostra de coco ralado para um recipiente e homogeneizar com uma espátula, né, por um certo tempo até você obter ele bem homogêneo. O leite de coco tem uma especificidade para você tratar dessa amostra, porque o leite de coco, ele em temperatura ambiente, ele fica mais sólido, né, por se tratar da grande concentração de gordura. Então, esse produto ele deve ser aquecido em banho-maria, uma temperatura de 40 graus Celsius, por aproximadamente 20 minutos. Depois disso, você vai retirar ali uma amostra analítica, né, que dê para você realizar suas análises, transferir ela para um becker e ainda assim você vai manter ela sobre o aquecimento e agitação para que ela se homogeneize e esteja fluida o suficiente para você poder trabalhar com ela. Então, assim, todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês, preparação de amostra, ou mesmo das análises, está de acordo com o Manual de Análise de Alimentos do Instituto Adolf Lutz, tá? Bem, agora eu trouxe aqui para vocês algumas legislações, né, que são básicas para os produtos de frutas e derivados, porque é um tema que trata de diversos produtos, né? É muito amplo, né? A quantidade de produtos que a matriz alimentar fruta pode ser matéria-prima, então existem diversas legislações e a gente sabe que a legislação está sempre, né, em constante atualização. Então eu trouxe aqui algumas, que seria, por exemplo, o Decreto 6.871 de 2009, que é sobre a padronização, classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas de forma geral. A Instrução Normativa 49 de 2018, que traz a complementação dos parâmetros de identidade e qualidade de suco e polpa de fruta, ou seja, vocês percebem que é uma coisa bem generalista, né? Porque quando você busca o regulamento técnico, né, quanto padrão de identidade e qualidade de uma polpa de fruta, você vai ver que tem os parâmetros ali para polpa de abacaxi, de acerola, de goiaba, de caju. Então existe essa variação dos parâmetros de acordo com a fruta, né, utilizada, porque existe uma diferença grande quanto à composição dessas frutas. Temos a RDC 272 de 2005, que é um regulamento técnico para produtos de vegetais, produtos de frutas, e traz como específicos cogumelos comestíveis. Inclusive, essa RDC, ela revoga uma norma que traz vários conceitos referentes aos produtos derivados de fruta, que é a CNNPA número 12 de 78, que foi revogada. Temos a RDC 8 de 2013, que, como eu disse, né, quanto aos aditivos, é essa norma que regulamenta, né, então dispõe sobre a aprovação de uso de aditivos alimentares para produtos de frutas e vegetais, e geleia de mocotó, que, né, já sai um pouco quanto o nosso tema aqui. A RDC 352 de 2002, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores, industrializadores de frutas e hortaliças em conserva.
Então essa RDC traz ali alguns conceitos sobre frutas em conserva, qual eu utilizei até para esse material. E a Instrução Normativa 1 de 2000, que é o Regulamento Técnico Geral para a fixação dos padrões de identidade e qualidade para a polpa de fruta. Agora falando um pouquinho sobre os métodos analíticos. Como eu disse anteriormente, eu trouxe como base toda a metodologia ali no Manual de Análise de Alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Então, para o procedimento para a determinação dos sólidos drenados, né, em relação ao peso total, que é, considerando os produtos que eu expliquei para vocês, é utilizado para fruta em conserva ou em calda, né? Então, o procedimento é pesar o recipiente com todo o seu conteúdo, considerando uma precisão de 0,1 grama. Depois se trata de um método gravimétrico, a precisão aqui é muito importante. Depois você vai abrir esse recipiente, vai escorrer esse líquido de cobertura sobre uma peneira granulométrica, também chamada de tamis, e vai manter ele inclinado, né, de forma que o sólido não passe por essa peneira, né, mantenha inclinado por uns 5 minutos, ou seja, para que esgote realmente esse líquido. Depois você vai pesar esse recipiente vazio, né, com uma precisão também de 0,1 gramas. No momento que você fez inclinou o vidro para fazer a filtragem ali, né, a separação do líquido de cobertura e do sólido, possivelmente sólidos caíram sobre essa peneira. Então depois você vai colocar no recipiente o produto sólido e vai pesar novamente. Com esses pesos, como eu fiz ali o P1, P2 e P3, você vai calcular o conteúdo percentual de sólidos em relação ao peso total. E a equação seria essa apresentada, né, que seria o peso inicial ali, que seria o peso do recipiente com todo o conteúdo, menos o peso, que seria do recipiente apenas a parte sólida, dividido por P1, né, o peso de todo o conteúdo junto com o recipiente, menos o líquido, né, o peso somente do recipiente vazio. Então, se faz essa divisão e obtém-se, então, o conteúdo, o percentual de sólidos daquele produto, aquela fruta em conserva ou em calda. O método para a determinação da acidez titulável em ácido orgânico, o que eu trago aqui é um método por volumetria potenciométrica. Porque eu havia explicado, né, na aula sobre leites e derivados, um método no qual utiliza-se um indicador, que é o fenolftaleína 1%, porque o leite, toda a amostra, me permite visualizar essa mudança de cor. Muitos dos produtos, né, de frutas e derivados apresentam ali uma coloração no qual vai me atrapalhar a identificar esse ponto de viragem. Então, para isso é indicado a titulação potenciométrica. Então, vai preparar a solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, separar então as soluções tampões de 4, 7 e 10, né, pH, que a gente precisa fazer a calibração do pH-metro. Após você organizar então todos os materiais que são necessários para análise, você vai seguir com a calibração do pH-metro de acordo com orientações do fabricante, porque isso pode variar de um modelo ou outro, mas basicamente você vai utilizar, na hora de fazer a calibração, você vai utilizar basicamente as soluções tampões de 4 e 7, que a gente considera que as frutas em si apresentam um pH mais ácido, né? Então, aí está dentro dessa faixa de trabalho. Depois você vai preencher então a bureta com a solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Você vai adicionar então a sua amostra, seja ela sólida ou líquida, né? Então, de 5 a 10 gramas, caso sólida, ou de 10 a 20 ml, caso amostra líquida, num Erlenmeyer. E vai colocar também 100 ml de água destilada, fase em triplicata. Depois você vai proceder com a titulação, normalmente. Contudo, aqui tem um detalhe, porque durante o procedimento de titulação, você precisa verificar também o pH dessa solução, né? Da sua amostra ali. Então, o que eu sugiro é
No momento em que você está montando, organizando seus materiais ali, utilize um agitador, né? Um agitador magnético com o peixinho, né, que você coloca dentro do Erlen, para que a sua solução se mantenha em agitação sem que você precise ficar realmente ali balançando o Erlenmeyer, né, mexendo no Erlenmeyer. E assim você consegue introduzir então o eletrodo do pHmetro e fazer a leitura de uma forma cuidadosa, né? Porque se você acabar forçando, você pode danificar o eletrodo. E você vai fazer essa titulação sempre controlando ali o pH, que ele vai variar. O ponto de viragem, né, vamos dizer assim, seria entre pH 8,2 a 8,4. Chegou dentro desse intervalo, você vai parar a titulação, vai realizar a leitura então do volume gasto, né, de acordo com o menisco, e a partir desse volume você vai conseguir determinar a acidez em ácido orgânico e comparar com um parâmetro de referência. Quanto à determinação, a equação que você utiliza para determinar essa acidez em ácido orgânico, bem, a equação então é essa, em que você vai utilizar o volume, né, gasto na titulação com a solução de hidróxido de sódio, o fator de correção da sua solução de hidróxido já padronizada, a molaridade dessa solução, né, qual foi a concentração, e aí você vai ter que considerar o seguinte, dependendo da sua amostra, por um exemplo, se você estiver trabalhando com uma polpa de um suco de laranja, sabe que nessa amostra, em grande quantidade ou em maior representatividade, está o ácido cítrico. Então, você vai considerar os dados referentes ao ácido cítrico. Se você está avaliando, então, uma polpa de suco de uva, você sabe, nessa amostra, de acordo com a literatura, você vai identificar qual ácido está em maior quantidade, né, nessa matriz. É o ácido tartárico. Então, você vai utilizar esses dados, o peso molecular e o número de hidrogênios ionizáveis. E ali, somente substituir, né, os valores na equação, você vai obter, então, a acidez titulável do produto, né, da sua amostra, em porcentagem. Aqui no caso, é para fazer a determinação do teor de vitamina C, no qual é um método por iodometria, que utiliza então para titulação iodato de potássio. Esse método ele é bastante indicado para as matrizes alimentares que são mais ricas em vitamina C ou que se saiba que tenha mais de 5 miligramas de vitamina C no produto. Então, você vai inicialmente preparar soluções, né, que é ácido sulfúrico a 20%, iodeto de potássio a 10%, a solução de amido a 1%, que é o indicador e que inclusive permite visualizar o ponto de viragem, né, durante a titulação, e o iodato de potássio a 0,2 mol por litro, que é a solução titulante. Você vai ter que preparar a sua amostra, né? Então você vai homogeneizar e pesar aproximadamente 10 gramas, vai adicionar em um Erlenmeyer com 50 ml de água. E é sempre interessante fazer também a prova do branco, né? Para que você possa depois determinar a variação, né, na sua titulação. Você vai adicionar então 10 ml da solução de ácido sulfúrico a 20%, 1 ml da solução de iodeto de potássio a 10% e 1 ml da solução de amido a 1%. Você vai ali homogeneizar, né? Você vai colocar então na bureta a solução de iodato de potássio, que como eu falei antes é o seu titulante. Vai realizar essa titulação, que é um procedimento de oxidorredução, em triplicata, até obter então a coloração azul, que ali demonstra o seu ponto de viragem. Realizar então a leitura do volume gasto na bureta, né, através do menisco. Então vai realizar um cálculo e a conversão em ácido ascórbico. Depois eu vou mostrar para vocês a equação e aí com isso você compara o resultado com a legislação vigente. Então, cálculo para determinar então a vitamina C em miligramas de vitamina C por cento. Você vai utilizar o volume gasto de iodato na titulação e um fator de conversão
que considera a solução de iodato de potássio que você utilizou, em que você considera que para cada 1 ml de iodato de potássio equivale a 8,806 mg de ácido ascórbico, né? E isso você vai dividir pelo número de gramas ou ml da amostra. Com isso você consegue determinar, então, a quantidade de vitamina C presente na amostra. Trouxe um outro método, que é a determinação de sólidos solúveis por refratometria, no qual aqui nós vamos considerar um refratômetro digital portátil, que ele já nos apresenta um resultado corrigido de acordo com a temperatura. Então, o procedimento como se trata de uma análise instrumental, né? Se a gente precisa fazer a calibração do equipamento, em que a gente coloca 2 gotas de água destilada no prisma desse refratômetro e vai aguardar então a leitura, né? A gente verifica então o resultado, né, que deverá ser 0, visto que o grau Brix da água, né, é 0. Vai limpar ele com papel absorvente e depois você vai preparar a sua amostra, né? No caso, a amostra, por exemplo, né, uma polpa de fruta, você vai transferir uma quantidade dessa amostra para um becker e vai homogeneizar com o auxílio de um bastão de vidro, lembrando que a polpa de fruta já deve estar descongelada, no caso. E você então vai utilizar uma pipeta de Pasteur para pegar um pouquinho da sua amostra e colocar então no refratômetro, né, que já vai estar ligado, calibrado. Coloca ali 2 gotas, suficiente para cobrir a lente ali do equipamento e aguarda a leitura. Então, você vai verificar então o resultado já em grau Brix, que é uma leitura direta, como eu disse anteriormente, ele já faz a correção da temperatura. Com isso, você deve comparar esse resultado com os parâmetros, né, da legislação, que identifica então se esse produto está de acordo ou não. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês sobre controle de qualidade de frutas e derivados. Eu vou postar uma atividade, um artigo para que vocês possam avaliar ali os métodos que foram aplicados, né, para fazer as análises de suco de uva concentrado, no qual eu quero que vocês avaliem bem quanto aos métodos mesmo que foram empregados. E também vou colocar questões simulando como seria, né, caso estivéssemos tendo as aulas práticas, né, presenciais. Então, simulando ali uma análise para que vocês tenham os dados e possam fazer as determinações. Ok? Então é isso. Muito obrigada.